Essas são as máquinas da Bracob, BC 4000-5 e a BC 5000. As duas máquinas elas são reguladas com as mesmas medidas, da mesma forma. E nesta regulagem, muito importante usar agulhas modelo B63, que é respectivo ao comprimento da agulha. E daí as grossuras 80, 90, em média, trabalhamos com elas. Máquinas para fazer bainha, fazer cos, costurando sobre elástico, e assim por diante. Regulagem da BC 4000. Essa regulagem também se aplica a BC 5000. Primeiramente começamos com a centralização da chapa da agulha com as agulhas. Ok, centralizamos bem nesse sentido, bem alinhado, bem no centro. E novamente observando aqui pelo lateral, aqui a gente observa a mesma distância de todas as agulhas. Olha lá, mesmo espaço, e aqui também. Ok. Próximo passo agora é a regulagem da altura da última agulha. Coloca-se a barra da agulha na posição mais alta, no ponto morto superior, e colocamos esse gabarito, onde que daí esse primeiro escalonado aqui tem em torno de 7,5 milímetros. Isso é princípio de regulagem para você ter uma base para continuação de regulagem do looper. E não tendo esse tipo de gabarito, tem no mercado esse calibrador de folgas, onde que você pode daí botar em torno de 7,5, 7,5 aproximadamente, e coloca-se por debaixo da mesma forma, aqui ó, aproximadamente, para a gente ter uma noção de princípio de regulagem, correto? Colocamos agora o suporte do looper, posicionando o looper todo recuado em ponto morto, e colocamos uma distância de 2,5 milímetros. Pode pegar e usar uma chave Allen de 2,5 usando pelo lado chatinho, ou por sua vez usar o calibrador de folga. Esse aqui. Esse também é. Esse aqui é um polivalente, é um gabarito geral para tudo. Ele tem várias palhetas, são palhetas retificadas de 1/10, meio décimo, 1 milímetro e assim por diante. Regula-se então 2,5, apertando em seguida o parafuso Allen com um leve aperto. Uma vez feita a regulagem da distância de 2,5 milímetros com o looper todo recuado, agora vamos ter que fazer a regulagem da entrada do looper e da saída. Isso quer dizer o quê? O looper, a ponta do looper, ele tem que pegar na mesma altura na entrada e na volta no mesmo lugar. Aqui a gente já vê que está bem fora, mas para começar a regular é o seguinte: posicionamos o looper na ida rente. Em seguida, usamos o calibrador sargentozinho, encostamos aqui, apertamos, isso encostado na carcaça, na bucha da máquina, sem deixar folga. Não apertem demais e não deixem muito frouxo também, certo? Agora, giramos a polia ao contrário, para cá, porque ela trabalha no sentido horário. Giramos anti-horário, aí o que vai acontecer? O gabarito vai afastar, e quando ele encostou de novo lá em cima, vejamos onde é que parou o looper, ó. Parou bem fora.
Essa regulagem se faz agora nesse centro aqui, do lado externo aqui. Certo, já mexemos no excêntrico, já deixei já reguladinho certinho. Observando na ida, ó, encostou o gabarito lá em cima. E ao mesmo tempo a gente acertou bem rente na ida. Porque a gente posiciona primeiro na ida rente e depois a gente encosta o gabarito em cima. Agora, girando a polia ao contrário, anti-horário, ó, parou, trancou e observamos que o gabarito encostou novamente em cima. Então, esse é o correto. Observando aqui, um pouco mais de longe, que na ida, e agora na volta, na ida novamente e na volta. Veja que sempre para no mesmo lugar. Então essa regulagem já está correta. Sempre apertem bem os parafusos após as regulagens para não soltar o excêntrico na hora que vai começar a trabalhar e costurar com a máquina. Mesmo que a gente tenha regulado antes a altura da barra da agulha com a chapa da agulha no gabarito, em torno de 7,5, aqui, nesse caso, nessa nossa regulagem, a gente subiu mais um pouquinho a barra, devido à altura de ter que pegar a ponta do looper bem no final da cava. Isso é bom. Quanto mais alto a gente puder trabalhar com a barra da agulha em qualquer modelo de máquina, menos problema a gente vai ter com laçada excessiva. Agora, observando a altura que está pegando a ponta do looper na primeira, na agulha do meio e na última. Na última tem que pegar bem no final do chanfro da cava. Essa posição aí está excelente. Isso se regula daí no parafuso da barra da agulha, que é onde é feita a fixação. Seria aqui no caso, certo? Agora vamos ter que regular o excêntrico do movimento lateral do looper. Ó, verificamos que tem muita folga na primeira agulha. Observando agora na última, aqui tem quase nada de folga. Aí mexemos no excêntrico aqui da biela do movimento lateral. Afrouxamos levemente e deixando o parafuso um pouquinho encostado. E atrasamos o excêntrico. Para isso giramos vamos supor no caso, para atrasar esse excêntrico, nós giramos a polia do sentido contrário. Que seria girando o horário daí a polia da máquina. E segurando daí com a chave Allen o excêntrico no parafuso. Ok, observando agora a folga na primeira agulha e a outra, as folgas estão bem parecidas. Então agora o que vamos ter que fazer? Nós vamos ter que trazer o suporte do looper mais para fora, afrouxando um pouquinho aqui e puxando pelo parafuso aqui. Isso é coisa pouca. Mas quando se faz essa regulagem, cuidar muito para não sair os 2,5 milímetros do looper todo recuado. Observar isso. E também, ao mesmo tempo, antes que a gente trouxesse o looper para mais perto das agulhas, a gente observa que, ó, as costas também bate muito no looper as agulhas, certo? Como vimos anteriormente que estava batendo muito as agulhas nas costas do looper, procedemos então da seguinte forma. Colocamos então agora primeiro o gabarito, o sargentozinho, encostamos ele e levamos todo encostado contra o parafuso aqui, para a gente ter uma base de quanto a gente vai girar a barra da agulha no caso. No caso a gente tem que girar a barra da agulha nesse sentido, fazer com que a agulha da direita ela venha para frente e a da esquerda, que é a mais baixa, para trás. Então quer dizer, girar em sentido horário. Soltamos então por aqui.
deixamos uma pequena folguinha, em vez de encostar, que eu tinha falado, afasta um pouquinho, para girar aquela mínima coisinha. Isso é coisa de décimo de milímetro, tá? Apertei, soltei, observando aí, ó, esse tantinho, ó. Feita essa regulagem, agora que eu tinha falado, agora vamos atrasar o excêntrico do tomamento do looper. Como é que vamos atrasar? Eu seguro o excêntrico com Allen, aqui dentro com a chave Allen, seguro dentro do parafuso Allen, e para atrasar em cima do eixo, eu teria que girar essa peça para frente para que o excêntrico gire para trás. Então eu girando a polia em sentido horário, um pouquinho, esse tanto, ok. Agora vamos verificar novamente como é que ficou a nossa regulagem. Observando agora também como ficou as agulhas na chapa, depois de a gente ter girado para essa agulha aqui vir mais para frente e a terceira um pouquinho mais para trás, para a gente ter conseguido atrasar um pouquinho também o excêntrico do tombo, esse aqui, né, no caso. Então, verificando ali, ó, temos, ó, ainda tem folga e aqui tem um pouquinho mais na outra agulha. Então, não pode fugir disso aí, porque senão, no caso aí, se você girar demais, já começa a bater aqui, no caso, certo? Assim está ok. Verificamos agora a folga que tem o looper com as agulhas. Veja bem, na ida o looper agora está beliscando um pouquinho na primeira da agulha e um pouquinho na última agulha. Essa regulagem está correta, porque nós temos que sempre tirar a folga pressionando aqui um pouquinho de leve. Já aqui eu vou dar uma leve pressão, não com muita força, e vamos observar novamente com a folga que vai ter agora na passagem. Veja bem, assim ela encosta, beliscando um pouquinho, eu compenso a folga embaixo, empurrando o eixo um pouquinho. Veja bem, ó, viu? Ela passou rente, sem folga alguma, ó, 100% certo, ó, e não está empurrando a agulha, está passando rente. Isso acontece na última agulha também, ó, ela acaba não tendo mais folga. E se eu parar de pressionar, aí ela sempre resbala um pouquinho. Por que teria que ser assim? Esse princípio você vai usar em todas as máquinas galoneiras, nas importadas igual. Porque na alta rotação, o looper ele faz um movimento de elipse, ele vai por trás e volta pela frente. Na alta rotação, ou rotação até média já, ele acaba sempre afastando um pouquinho, tanto nas costas como na ida. Correto? E, ao mesmo tempo, nós vamos já observar também a passagem nas costas das agulhas. Ok, verificando agora a passagem das agulhas na parte traseira do looper, nas costas, né? Ó, veja bem, chega, ela encosta bem de leve, resbala um pouquinho, a outra mais, e a primeira agulha que é mais alta, ela pega mais ainda, viu? Então, muito cuidado quando você usar agulhas, sempre usar o tipo de agulha correto. No caso dessa máquina aqui é a agulha B63. Se você acabar usando a 128, ela vai ter uma cavidade, a cava da agulha mais rasa, e a ponta da agulha é 1 milímetro mais comprida abaixo do furo. Então essa nossa regulagem aqui acaba dando tudo errado. Vamos supor, essa aqui tendo 1 milímetro mais comprido, ela iria bater muito nas costas e consequentemente ia quebrar e falhar ponto. Então sempre usar a agulha B63 nesse modelo de máquina. Ó, aqui.
que ela encostou. Aí faço a compensação aqui do... Ó, veja bem, encostando, ó, é uma folga natural que tem na união de todas as peças, ó. Pressionando um pouquinho, ó, passa rente e rente na última também. Tá perfeita a regulagem assim. Novamente, ó, muito bem regulada essa máquina. Só para a gente ter uma certeza que a máquina está mais ou menos bem regulada, a gente quando chega numa máquina para ver, poxa, será que está certo, será que não está? Geralmente, esse parafuso aqui, que é o primeiro sentido de giro, esse aqui é o segundo, vai coincidir com o excêntrico de dentro, aproximadamente ficando em relação axial, alinhados. Onde que é o primeiro, veja bem, primeiro parafuso apareceu primeiro ali, correto? Aí vamos girando, segundo parafuso aparecendo o segundo parafuso do excêntrico. Então é mais ou menos ali, só que a gente tem que fazer aquela aproximação visualizando o looper e as agulhas para ter uma regulagem 100% bem feita, correto? Regulando agora o guia, o protetor de agulha frontal, tem que chegar pertinho, rente, de preferência rente na primeira agulha, na do meio e na terceira mais baixa. Deixar bem rente, porque se no caso se você costurar elástico e puxar o tecido um pouquinho, não vai ter problema das agulhas fugir do looper, onde que daí você evita a falha de ponto. Aí regula-se numa altura, aqui ó, passando aí uma folga da ponta do guia, 1 milímetro por debaixo do looper, né? Regulando os parafusos, tanto aqui como nos de trás. Sempre observando também a distância aqui, ó, para não chegar a bater no final do looper, né? E pegando a agulha por inteiro. Colocamos o dente agora, damos um jeitinho de encaixar ele ali. Em seguida colocamos ele na altura dele correspondente e também regulamos o guia traseiro das agulhas. Regulagem da altura do dente de transporte. Com o transporte, o dente todo, movimento todo em cima, ele tem que ficar uma altura em relação à chapa, 1,5 milímetro de altura, não mais que isso. Veja bem, viu? O gabarito tem esse formato aqui, um cavado na parte de baixo, certo? E 1,5 milímetro de altura, não mais e nem menos. Depois colocado o dente e o deslizador traseiro, procedemos da mesma forma. Aqui, observando uma folga pequena, o looper já está na cava da agulha, certo? Tem uma folguinha pequena, certo? E os outros também. Não deixar esse suporte aqui muito próximo, porque na rotação, o que acontece? A máquina em maior rotação, ela joga a agulha no sentido para frente, onde que daí acaba perdendo a laçada e o looper acaba passando daí longe, lá em cima. Principalmente quando o guia dianteiro, esse aqui, estando afastado, aí piora ainda mais a situação. Então, nunca não chegar tão perto. Deixar sempre uma folga aí de 2 décimos, 3 décimos. Depois de regulado 1,5 de altura no dente, a gente gira a máquina para observar, porque o transporte ele trabalha sempre em relação à altura de entrada e saída das agulhas da chapa ponto. Então, agulha entrando no tecido, vamos tentar focalizar a hora que o looper pegou a terceira
a agulha passou esse tantinho, 1 milímetro aproximadamente, aí o nosso dente ele tem que estar exatamente rente. Também pouca coisa para fora aqui. Então nós vamos acertar isso nos dois excêntricos. Esse é o excêntrico que faz o movimento para frente e para trás. Atrasamos um pouquinho. E outro excêntrico do lado é o excêntrico do quadradinho do transporte. Esse nós também adiantamos, atrasamos um pouquinho. E observando, sempre deixamos alinhados os parafusos. O primeiro com o primeiro. Ó, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, tá? Alinhado no sentido do eixo, certo? Atrasamos os dois excêntricos, deixando eles alinhados. Aí verificando novamente, o looper agora está em movimento de ida. Passou 1 milímetro aí da terceira agulha mais baixa. E agora observamos aqui que o dente ele vai estar bem rente aqui. Com a sensibilidade a gente vê que, a gente nota que o dente está bem pouquinha coisa apontando, praticamente rente. Observamos aí em seguida a saída. Vamos ver o movimento quando subir e tiver todo no ponto morto traseiro. Aí, ó, vai, parou de transportar. E a gente observa que temos uma altura muito boa aqui, então é sinal que a gente vai poder costurar mais grosso. Seguindo adiante. Quando depois o dente ele aparece, ele já está começando a puxar um pouquinho e a agulha está dentro. Na saída das agulhas da chapa, ela pode transportar dentro, não tem problema. O problema é sempre na entrada, para a gente ter a altura de costura. Parou o movimento, ó, temos uma altura legal na agulha. Vamos observar agora a colocação da inclinação das molas de retenção de laçada. Vamos por essa aqui, que é a agulha de fora, a gente deixa um pouquinho mais inclinado nessa posição. Essa aqui, por sinal, um pouco menos. Essa aqui um pouco menos ainda. Vendo aqui, ó, observando bem. A agulha de fora, a do meio, da direita. Aqui do trançador e do looper. É muito importante a linha sempre passar por dentro, para evitar falhas de ponto. E regula-se daí, no caso, nesse parafusinho aqui, inclinando para a direita ou para a esquerda. Regulagem do tempo do coração. O seguinte, quando o looper está todo avançado, movimento querendo voltar, ok, aí a gente observa que o coração já está esticando um pouquinho. Observando de novo, avançou todo, querendo voltar aí nessa posição, ó, já está esticando, batendo na linha já, ok?